Na primeira vez que a realidade me deu um tapa na cara com luvas de ferro, não foi através de um assalto ou de um diagnóstico médico devastador. Foi através do correio, num envelope pardo, com um selo de segunda classe e o cheiro salino e persistente de um lugar que eu nunca tinha visitado. Uma cidade litorânea distante chamada Olaria do Sul, aninhada na costa sul, a quase 2.000 quilômetros de distância do meu apartamento silencioso e enfumaçado de São Paulo. Era uma conta, uma fatura detalhada de serviços condominiais com um valor exorbitante e, o mais importante, meu nome impresso em fonte Times New Roman, perfeitamente legível. Arthur Mendes, proprietário, apartamento 402B, o meu nome, a minha identidade fiscal. Eu sou um homem de rotinas, um arquivista. Meu mundo gira em torno do índice decimal Dewey, do cheiro de papel oxidado pelo tempo e do silêncio que só é interrompido pelo chiado baixo do sistema de ventilação do meu escritório. Não sou um aventureiro. Não sou um investidor de imóveis. Sou Arthur Mendes, o homem que sempre teve medo de atravessar a rua fora da faixa, que nunca perdeu um prazo de imposto e que viveu a vida inteira a 27 quadras do hospital onde nasceu. Olaria do Sul, para mim, até aquele momento, era apenas um ponto minúsculo e frio no mapa que eu havia memorizado na 4ª série. Inicialmente, presumi o erro padrão, erro postal, falha do sistema, uma coincidência infeliz de nomes, talvez. Liguei para o número de atendimento ao cliente, já antecipando a frustração da música de espera e a inevitável transferência para 3 ou 4 departamentos. Expliquei a situação à atendente, cuja voz era tão monótona quanto o zumbido do meu ar-condicionado. Arthur Mendes, ela confirmou, sem hesitação. Proprietário registrado do 402B, Torre Esmeralda, Olaria do Sul. O pagamento referente à manutenção da piscina e ao custo adicional do zelador noturno está atrasado em 45 dias. Eu insisti, a princípio com calma profissional, depois com uma impaciência crescente que arranhava minha garganta. Eu nunca estive em Olaria do Sul, nunca sequer comprei um bilhete de trem na direção daquele estado. Não possuo nada além deste apartamento que é alugado e um Kia Rio 2018. Por favor, verifique o CPF. Ela verificou, e o número que ela leu, sílaba por sílaba, era inequivocamente o meu. O número que eu memorizei aos 18 anos e que usei para abrir minha conta bancária e assinar meu contrato de trabalho. Ela não estava enganada. O sistema estava certo. Havia um Arthur Mendes com meu número de identificação, vivendo, ou pelo menos possuindo, um imóvel numa cidade costeira que eu via apenas em documentários sobre pesca industrial. O primeiro gancho era apenas uma conta. O segundo, que realmente começou a corroer o verniz da minha sanidade, chegou 3 semanas depois. Desta vez, não era uma conta de condomínio, mas um cartão de agradecimento. Uma caligrafia cursiva, elegante, que parecia ter sido escrita com uma pena de ouro, vinha endereçada ao Arthur do amigo secreto e falava sobre uma noite inesquecível de caridade e um talento inacreditável no piano. Olaria do Sul, mais uma vez, e anexo ao cartão havia uma pequena fotografia de baixa resolução. Na foto, estava um homem em traje de gala sorrindo ao lado de uma mulher elegante de vestido vermelho. O rosto do homem era o meu, exatamente o meu. A linha do cabelo, a leve assimetria do nariz, a forma como a mandíbula se curvava para o pescoço. Era eu, mas com um bronzeado que eu nunca tive e um sorriso largo e despreocupado, que era estranho ao meu rosto, geralmente tenso pela concentração em microfichas e arquivos. Eu examinei a foto sob a luz fraca da minha sala de estar por horas. Minhas mãos tremiam e o papel barato da foto parecia queimar meus dedos. Este homem não era apenas um sósia. Ele usava minha cara, estava sendo chamado de meu nome e estava claramente vivendo uma vida que eu jamais sequer considerei. Um talento inacreditável no piano.
Eu mal consigo acertar um acorde de dó maior. O medo começou a se instalar, não como um choque repentino, mas como uma infiltração lenta e úmida nas fundações da minha identidade. O medo de que minha vida fosse tão genérica, tão intercambiável, que qualquer pessoa pudesse simplesmente pegá-la emprestada como um casaco esquecido. Minha investigação começou. Eu não tinha para quem ligar. A polícia riria. A denúncia de alguém chique está usando meu nome em uma festa não seria prioridade. Usei as ferramentas que me eram familiares. Busca por dados. Digitei meu nome completo e CPF em todos os motores de busca e registros públicos disponíveis. Em São Paulo, Arthur Mendes era um arquivista solitário. Em Olaria do Sul, Arthur Mendes era um empresário filantropo, conhecido por seus eventos de gala e seu envolvimento com a restauração do antigo farol da cidade. Os detalhes eram meticulosamente montados, como se o impostor tivesse estudado os rascunhos da minha existência e decidido melhorá-los. Ele tinha o mesmo aniversário, o mesmo nome dos pais, embora os dele, convenientemente, estivessem viajando ou incontactáveis, e até a mesma marca de cicatriz na sobrancelha direita que eu tinha, resultado de uma queda de bicicleta aos 7 anos. Isso não era mais coincidência, era engenharia social. O primeiro open loop que me deixou acordado por dias foi o nome da esposa dele, a mulher na foto. Elisa. O Arthur Mendes de Olaria do Sul era casado com uma Elisa. A ironia e o terror se misturaram em um coquetel gélido no meu estômago. Elisa não era um nome comum em nossa família. Elisa era o nome que eu havia dado ao meu peixe dourado de infância, o único ser vivo que havia compartilhado meu isolamento antes dos meus 10 anos. Ninguém, absolutamente ninguém, sabia o nome daquele peixe dourado. Nem meus pais. Como ele sabia disso? Ele estava apenas usando minha identidade fiscal, mas ele estava usando as minhas memórias. O desenvolvimento do meu pavor foi um processo lento de desmantelamento da minha própria casa mental. Comecei a duvidar de tudo. Eu vasculhava meus arquivos, procurando por algum vazamento, alguma correspondência antiga que pudesse ter caído nas mãos erradas. Eu sentia que cada detalhe íntimo que eu pensava estar seguro sob 7 chaves estava sendo exibido como decoração de mesa no apartamento 402B, Torre Esmeralda. O Arthur de Olaria do Sul tinha hobbies. Hobbies que eu, o Arthur original, sempre quis ter. Ele era um pianista talentoso, ele colecionava relógios suíços, ele pilotava pequenos veleiros nos finais de semana. Eu nunca havia feito nenhuma dessas coisas, mas eu as havia sonhado. Eu havia rabiscado a ideia de um veleiro em um caderno na adolescência. Eu havia assistido a vídeos de aulas de piano no YouTube por horas, prometendo a mim mesmo que um dia. Parecia que esse outro Arthur não estava roubando minha vida. Ele estava vivendo a versão melhorada e irrealizada dos meus próprios desejos. O pattern interrupt veio quando a fatura de um veterinário chegou. Detalhava o tratamento de emergência para um Lhasa Apso chamado míope. Míope. Eu quase ri de nervoso. Míope era o apelido que minha avó me dava quando eu me esquecia dos óculos. Este Arthur tinha um cachorro, um apartamento de luxo, uma esposa chamada Elisa e uma vida social vibrante. E ele estava em Olaria do Sul. E eu, Arthur Mendes, o original, estava em uma espiral de paranoia na minha cozinha fedorenta a café velho, tentando montar um quebra-cabeça com peças que pareciam feitas de cacos de espelho. Eu tentei contactar o Arthur de Olaria do Sul diretamente. Enviei um e-mail para o endereço que encontrei em um registro de doações de caridade. Arthur Mendes, Esmeralda e-mail fictício, com. Minha mensagem era curta e direta. Sou Arthur Mendes, de São Paulo. Você está usando minha identidade. Preciso que você pare. A resposta chegou em 10 minutos, um tempo de resposta que indicava que ele estava esperando por mim. A mensagem não continha texto, apenas um anexo, um arquivo de áudio. Eu hesitei por quase meia hora antes de clicar no play.
O som era estranhamente familiar, mas deslocado. Era o som do mar. Ondas suaves quebrando na areia, acompanhadas pela melodia de um piano de cauda. Uma melodia complexa, romântica, que eu reconheci imediatamente. Era a Sonata ao Luar de Beethoven, a peça que eu sempre prometi a mim mesmo que aprenderia a tocar. O medo deu lugar a uma raiva fria. Ele não estava apenas me roubando, ele estava me provocando. No meio da música, a melodia cessou abruptamente. Houve um clique, o som de um copo de cristal sendo colocado sobre madeira polida, e então uma voz. Uma voz que, para meu horror absoluto, era a minha. O mesmo timbre grave, a mesma leve inflexão nasal no final das frases. Mas o que ele disse, essa voz familiar, ressoou com uma autoridade e uma satisfação que a minha própria voz nunca possuíra. Arthur, a voz disse, num tom de cumplicidade zombeteira, o 402B tem uma vista maravilhosa para o oceano, e míope adoraria conhecer você. Mas seja rápido, porque a vida aqui é curta, e o tempo é um recurso escasso, especialmente o seu. Esse foi o reengajamento, a confirmação vocal de que a ameaça não era distante ou acidental, era pessoal, próxima e consciente. Ele sabia que eu estava investigando. Ele estava me observando. Eu não conseguia mais trabalhar. Minhas rotinas, meu santuário de silêncio foram violadas. Eu comecei a ver a sombra do bronzeado de Olaria do Sul nos cantos escuros do meu apartamento. Cada buzina lá fora soava como a abertura de uma sonata. A progressão do conflito culminou em uma noite chuvosa. Eu estava obcecado com o registro do apartamento, o 402B. Se ele usou meu CPF, tinha que haver algum rastro. Mergulhei nos registros de propriedade federais, usando métodos que aprendi na arquivologia, explorando lacunas de indexação e erros de transcrição. E encontrei. O apartamento 402B foi comprado há exatos 5 anos, no dia 14 de setembro, 5 anos atrás. O que aconteceu em 14 de setembro? Nada de importante, eu pensei, forçando a memória. Exceto, o clímax veio com a lembrança de um cheiro. O cheiro de álcool hospitalar e ozônio. 14 de setembro, 5 anos atrás, foi o dia em que eu tive meu único acidente de carro sério. Eu estava voltando do trabalho distraído e fui atingido por um caminhão. Passei 24 horas em coma induzido. Os médicos disseram que foi um milagre eu ter sobrevivido sem danos cerebrais permanentes. E ali estava. O Arthur de Olaria do Sul havia comprado a vida dele no dia em que eu quase perdi a minha. Eu voltei para a foto. A que tinha chegado pelo correio. Olhei para o sorriso largo, para os olhos que pareciam ter absorvido todo o sal e o sol do sul. E percebi a grande revelação. O ciclo se fechando num terror visceral. O homem na foto não era apenas meu sósia. Ele era a minha cara no dia em que acordei do coma. A pele pálida, levemente inchada, a tensão que ainda não havia desaparecido dos músculos faciais. Ele era Arthur Mendes, 5 anos atrás. Ele não estava roubando minha identidade atual. Ele havia roubado o Arthur que eu era, no momento em que eu estava mais vulnerável, no limiar da morte, e levou essa versão de mim para a Olaria do Sul para viver a vida que eu nunca tive coragem de viver. A conclusão é inevitável. Isso não é um caso de fraude de identidade para ser resolvido por um advogado. Isso é metafísica, é horror. É a sombra da minha alma vivendo em um apartamento com vista para o mar. Não há como ligar para a polícia e dizer: minha outra vida roubou minha identidade no dia em que eu estava em coma. Eu não posso mais ficar aqui. O ar de São Paulo, denso com poeira e silêncio, me sufoca. Eu preciso ir à Olaria do Sul. Preciso ver o apartamento 402B. Sentir o cheiro do sal que ele tanto aprecia e encarar o rosto que é o meu, mas que pertence a um usurpador. A mala está feita. Contém apenas o essencial. Roupas escuras e meu documento de identidade, o original.
aquele que prova que eu sou o primeiro. As chaves do meu apartamento alugado estão sobre a mesa. A paranoia virou propósito. Eu vou encontrar o Arthur que roubou o meu futuro. O motor do meu Kia Rio 2018 está ligado. O rádio está mudo. A viagem para a Olaria do Sul, 2.000 quilômetros de isolamento e revelação, começa agora. O que espera por mim naquela cidade costeira é o rosto que eu vejo no espelho, mas com olhos que nunca me pertenceram e uma vida que deveria ter sido minha. A única certeza que tenho é que no final desta jornada, apenas um Arthur Mendes permanecerá. Eu estou saindo de São Paulo para encontrar minha própria sombra. Eu tinha parado de dormir de forma coerente. A linha entre a vigília e a alucinação se dissolveu em uma névoa espessa, oleosa, com cheiro de café requentado e ozônio de monitor de computador. A cidade de Caledônia, aquele ponto espectral no mapa que eu nunca havia tocado, tinha deixado de ser um mero local geográfico para se tornar uma metástase mental, crescendo silenciosamente dentro da minha caixa craniana. Não havia mais descanso, apenas a incessante busca por um rastro digital que, a cada dia, se tornava mais vivo, mais corpóreo, mais eu. O primeiro choque foi encontrar as entradas de registro, como se alguém tivesse copiado a planta baixa da minha existência. O nome completo, a data exata de nascimento e até mesmo um registro bizarro de uma alergia rara a damasco que só eu e o meu médico sabíamos. Isso era o que me havia feito inicialmente parar de respirar. Mas o que veio depois, o que se seguiu, não era apenas uma cópia de registro civil, era uma apropriação de alma. O novo foco da minha investigação recaiu sobre as pegadas sociais, aquelas migalhas digitais que as pessoas jogam sem pensar. Eu havia conseguido invadir uma conta de biblioteca local, acessada por um endereço IP, registrado em um pequeno condomínio em Caledônia. E lá estava, sob o meu nome, a lista de livros que esta pessoa, este fantasma, havia retirado nos últimos 6 meses. Eram livros que eu próprio amava, não apenas clássicos, mas autores obscuros de ficção científica russa que eu mal havia mencionado em voz alta nos últimos 10 anos, e um tratado filosófico específico sobre a natureza da identidade que eu tinha lido durante um período de luto particularmente sombrio na minha vida. O pavor me percorreu com a frieza de uma adaga de gelo, porque esses não eram gostos comuns, eram nichos muito específicos, reflexos diretos de conversas internas que eu jamais havia externalizado. O segundo gancho, aquele que apertou o nó na minha garganta, foi um fragmento de vídeo. Era de uma câmera de segurança de uma pequena loja de conveniência. A qualidade era péssima, granulada e verde escura, mas a data era inegável, 3 semanas antes. O registro de compra mostrava que eu havia comprado 3 itens. Um maço de cigarros de uma marca que eu parei de fumar há mais de uma década, um tipo específico de chocolate amargo importado que eu comprava somente em viagens e o detalhe que me fez vomitar no meu teclado. Um pequeno brinquedo de madeira artesanal, um esquilo entalhado. Aquele esquilo, quando eu tinha 6 anos, meu avô, um carpinteiro amador que morreu logo depois, me deu um esquilo idêntico. Era único. Ele o havia feito de madeira de cerejeira e perdido a lasca de uma unha no processo, deixando uma pequena mancha de sangue na base que eu sempre soube que estava lá. O impostor em Caledônia havia comprado uma réplica idêntica, no mesmo formato, e mais aterrorizante ainda, com um custo de produção que indicava que não era um produto de prateleira, mas uma encomenda personalizada. O recibo detalhava o item como esquilo da sorte, conforme especificações únicas do cliente. A contextualização do meu cenário atual era a seguinte: eu vivia em uma bolha de claustrofobia luminosa, cercado por cabos e a poeira digital do meu doppelganger. Meu apartamento se tornou um bunker de vigilância.
Eu havia pendurado lençóis pretos nas janelas para simular a noite e evitar a distração da luz do dia, enquanto eu mergulhava cada vez mais fundo na vida falsa que estava sendo vivida com meu nome a milhares de quilômetros de distância. A paranoia era a minha única companheira constante. O conflito escalou de uma questão de fraude de identidade para uma crise existencial. Quem era essa pessoa que não estava apenas usando meu nome, mas incorporando detalhes infinitesimais e íntimos da minha história? Estava além da capacidade de qualquer hacker ou agência de coleta de dados. Isso cheirava a algo mais antigo, mais sinistro, algo que rastejava das lendas de espelhos quebrados e duplos sombrios. A ameaça não era financeira ou legal. Era a aniquilação do meu senso de individualidade. Eu comecei a encontrar open loops perturbadores. Ao cavar os registros municipais de Caledônia, eu descobri que eu havia obtido uma licença de trabalho para uma profissão que eu nunca exerci, fotografia documental, e havia alugado um estúdio. Eu consegui acessar a lista de clientes deste estúdio. Eram nomes aleatórios, mas a descrição dos projetos era chocante. Um projeto listado como A Geometria do Luto era um ensaio fotográfico de paisagens urbanas escuras, seguindo a exata rota que eu fiz a pé, sozinho, durante o auge da minha depressão 3 anos atrás. Eu jamais havia falado sobre aquela rota com ninguém. Ela era minha, íntima, marcada por lágrimas e passos irregulares. A tensão aumentava com a descoberta de que algumas das minhas próprias memórias estavam começando a se misturar com as ações do impostor. Eu me peguei hesitando. Eu havia de fato comprado aquele tipo de chocolate amargo há 3 semanas? Minha mente, exausta, estava traindo minha própria realidade. A névoa de Caledônia estava vazando. O desenvolvimento da minha obsessão se tornou metódico, quase ritualístico. Eu cataloguei cada peça de evidência. O impostor tinha uma rotina. Café às 7h30 na mesma cafeteria. O recibo apareceu. Ida ao estúdio, almoço leve, e depois à noite, longas horas na biblioteca ou em um bar específico, o Ouro Frio. Foi no registro do Ouro Frio que o padrão se quebrou e a progressão escalou. Eu estava analisando faturas de cartões de crédito clonados, aqueles que o impostor estava usando, quando encontrei um gasto noturno em uma clínica de sono. Isso era estranho. Por que uma clínica de sono? Eu cavei mais fundo, forçando a porta de acesso do sistema de registros da clínica com scripts de força bruta, sentindo a adrenalina pura e fria que só a violação de privacidade traz. E lá estava, um diagnóstico para o meu nome. O impostor sofria de narcolepsia catapléxica, um distúrbio neurológico raro. O tratamento envolvia medicamentos fortes e acompanhamento psiquiátrico. Mas o detalhe que me paralisou não foi o diagnóstico, e sim o formulário de histórico familiar. Nele estava escrito que o paciente relatou um medo mórbido de cães da raça Doberman, uma fobia que eu desenvolvi após ser mordido na infância, um evento que eu tinha reprimido completamente até que minha irmã o mencionou em uma conversa casual há 6 meses. Algo que eu tinha certeza de que nunca havia postado online ou compartilhado com estranhos. Quem era essa pessoa? Uma farsa de identidade não incluiria narcolepsia e traumas infantis esquecidos. Isso era clonagem psíquica. Era possessão. Eu me reengajei com a investigação de uma maneira mais física. A distância era a única coisa que me protegia, mas a distância estava se tornando o meu túmulo. Eu precisava ir a Caledônia. A decisão foi tomada em um instante, um relâmpago de certeza sombria em meio à escuridão da minha sala. Eu estava reservando passagens, organizando a logística da minha viagem, quando o Pattern Interrupt final daquela noite surgiu. Eu não estava apenas investigando o meu impostor. Eu estava investigando o meu passado através das lentes dele.
Enquanto eu vasculhava os backups de e-mail antigos do impostor, eu encontrei uma troca de mensagens com um agente imobiliário. Não era sobre o estúdio ou o apartamento atual. Era sobre a compra de uma casa em uma área remota de Caledônia. O endereço era um conjunto de coordenadas geográficas. Eu joguei as coordenadas no mapa. Era uma casa isolada, na beira de um lago congelado, cercada por florestas de pinheiros. Eu fiz um cruzamento rápido de dados e descobri que a casa tinha um sistema de segurança residencial conectado à internet. Demorou horas, mas eu consegui desativar o firewall e acessar o feed de vídeo ao vivo. Meu coração batia tão forte que senti o pulso em meus olhos. Esta era a grande revelação, o clímax forçado que antecederia a viagem. Eu veria quem estava lá. A tela carregou, exibindo a visão noturna infravermelha de uma sala de estar. Estava escura, mas havia movimento, e então eu o vi. A figura estava sentada em uma poltrona de couro voltada para a lareira apagada. Era a minha altura, a minha estrutura, até mesmo o jeito que ele curvava os ombros quando estava focado. A pele estava pálida sob a luz verde do infravermelho. Ele estava vestindo um suéter cinza idêntico a um que eu tinha no meu armário. Na mesa de centro havia um mapa de Caledônia, e ele estava marcando pontos com uma caneta vermelha. Eu me aproximei do zoom digital, ignorando a perda de qualidade, desesperado para ver o rosto. O ângulo era difícil, ele estava ligeiramente curvado. Mas então ele se moveu. Ele levantou a cabeça. E era eu. Não uma semelhança, não um irmão gêmeo perdido. Era o meu rosto, com a exata curvatura do meu nariz, a mesma linha de cabelo recuada que eu odiava, os mesmos sulcos de preocupação ao redor da boca. A única diferença, a única anomalia que me fez gelar até os ossos, foi o detalhe mais sutil, mais aterrorizante. Ele estava sorrindo. Mas não era um sorriso de alegria ou diversão. Era uma expressão vazia, fria, ampla demais para ser humana. Era o sorriso de alguém que estava satisfeito com um trabalho bem feito, ou talvez o sorriso de alguém que estava observando o observador. E ele não estava me olhando através da câmera de segurança. Ele estava olhando para a mesa de centro onde o mapa estava. Ele marcou um ponto final com a caneta vermelha com uma precisão cirúrgica. E aquele ponto eu percebi com um terror mudo. Era a latitude e longitude exata da minha rua, do meu prédio. Não o meu prédio. O mapa era detalhado. O ponto marcado era a janela do meu apartamento. Eu estava prestes a gritar, a desligar a tela, a correr, quando ele pegou algo ao lado do mapa. Era uma folha de papel dobrada, antiga, que ele desdobrou com lentidão ritualística. Parecia ser um diário. Ele inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse ouvindo uma voz distante, e começou a ler em voz alta. O som era fraco, mas o microfone da câmera capturou o sussurro profundo. A voz era a minha voz, inegavelmente. Abril de 2023, ele sussurrou, a voz carregada de uma satisfação macabra. A transição está quase completa. O hospedeiro está enfraquecendo. Ele finalmente entendeu que sua vida, sua dor, seus segredos mais profundos não eram dele. Eles eram apenas um roteiro, esperando para ser interpretado. E agora, o palco está pronto. O original está vindo para casa. Eu congelei. O original era eu. Ele então fechou o diário, seus olhos vazios fixos na mancha vermelha no mapa. O sorriso não vacilou. O payoff final daquela noite foi rápido e devastador. Em um movimento brusco, ele tirou algo do bolso. Era uma chave, e ele a colocou sobre o mapa, apontando para o meu endereço. Uma chave de prata, simples. Eu não esperei mais. Eu fechei o laptop, meu corpo tremendo incontrolavelmente. A realidade tinha sido substituída por uma imitação grotesca. Eu não estava indo à Caledônia para confrontar um impostor. Eu estava indo para confrontar a peça final de um quebra-cabeça que eu, aparentemente, havia criado para ele.
A minha passagem estava marcada para a manhã seguinte. Eu não podia ligar para a polícia, não podia confiar em ninguém. Eu mal conseguia confiar na integridade dos meus próprios ossos. Eu precisava ver essa pessoa, este reflexo sombrio, face a face, e descobrir se a minha vida tinha acabado de ser roubada, ou se ela nunca tinha sido minha para começar. O ar aqui era denso demais para respirar. Eu precisava ir para a frieza de Caledônia, onde pelo menos a verdade vestia o meu rosto. Eu estou partindo agora. Não é mais uma investigação, é uma missão de resgate de identidade. Não sei o que me espera no Ouro Frio, no estúdio de fotografia ou na beira daquele lago congelado, mas sei que a minha vida, a vida que eu achava que era real, está esperando por mim lá, nas mãos dele. A partida era iminente. Não me liguem, não me procurem. Se eu não retornar, saibam que ele não apenas me roubou, mas ele me apagou. O próximo passo é o abismo. Eu preciso ir. O próximo passo é o confronto. Quem de nós sobreviverá à verdade de Caledônia? O ar era uma pasta viscosa e fria, e o cheiro. Ah, o cheiro de arboreta. Não era apenas mofo ou umidade de cidade litorânea abandonada. Era o cheiro específico de uma vida em fermentação, de algo que apodrece enquanto tenta parecer fresco. Meus dedos tremiam tanto que a chave da porta da frente, aquela chave que eu havia roubado do bolso do casaco abandonado na lavanderia 20 quarteirões atrás, fez um barulho metálico insuportável no buraco da fechadura. Aquele som, o som da minha invasão, era o hook final, o ponto sem retorno para esta insanidade que durou meses. Eu estava ali, na soleira de um apartamento que deveria ser estranho, mas que parecia estranhamente familiar, na cidade que nunca deveria ter visitado. A porta rangeu e a escuridão engoliu o pouco de luz de rua que ousava tocar a fachada. Dentro, o silêncio era tão opressor que parecia ter peso físico, como uma manta molhada jogada sobre a realidade. Este era o covil, o receptáculo onde a usurpação havia sido meticulosamente cultivada. Eu havia rastreado as pegadas digitais, os registros bancários truncados, as interações sociais frias e performáticas. Agora eu estava na gênese física desse fantasma que roubou meu nome e, pior, minha rotina. Este era o clímax, o momento para o qual o universo parecia ter conspirado com intenção maliciosa. Os primeiros passos foram lentos, calculados, mas o que encontrei não foi um criminoso se escondendo, foi um museu macabro da minha própria existência. Cada objeto estava onde deveria estar na minha casa verdadeira, mas deslocado, ligeiramente sujo, como se tivesse sido copiado às pressas por alguém que não entendia o propósito do objeto, apenas sua forma. O aparador de livros na sala estava lá, mas os livros eram falsos, as lombadas coladas, sem páginas internas. Eram apenas cascas, a arquitetura de uma mente. O terror não veio do susto repentino, mas da acumulação de pequenos, meticulosos horrores. Na parede, penduradas, estavam fotos da minha família. Não eram fotos minhas, eram deles. A cópia exata do meu retrato de formatura estava ali, mas os olhos da figura na foto não eram os meus. Eram vazios, dois poços profundos de nada, a luz refletida sem vida. Eram olhos que nunca tinham experimentado a alegria ou a tristeza que eu senti naquele dia. A cópia era perfeita na execução técnica, mas desprovida de alma. Era eu, mas com o vazio no centro, um buraco negro onde a identidade deveria residir. Meus joelhos cederam ao pé da estante de livros falsos. Aquele que estava usando meu nome não estava vivendo minha vida, estava a vestindo. Estava criando uma máscara tridimensional feita de hábitos e memórias. Um traje de pele que ele esperava que se adaptasse e se fundisse ao que ele realmente era, ou melhor, ao que ele não era. E eu,
com minha vida autêntica a quilômetros de distância, estava sendo drenado para dar densidade a essa armação. O meu eu verdadeiro, em casa, deve ter se sentido ligeiramente mais fraco a cada dia, mais pálido, mais esquecido, porque a vitalidade estava sendo canalizada para este simulacro em Arboreta. Na mesa da cozinha, o segundo gancho se fincou no meu estômago. Havia um caderno, aberto, e nele não anotações, mas uma lista. Uma lista extensa e detalhada de medos, fobias e arrependimentos que eu jamais havia compartilhado com ninguém. O medo infantil de escorpiões, a vergonha pelo fracasso acadêmico na adolescência, a dúvida persistente sobre aquela decisão de carreira. Estavam todos lá, catalogados com uma caligrafia estranhamente elegante que era quase, mas não totalmente, a minha. Não era apenas uma lista de informações públicas, eram os pilares secretos da minha psique. Isso não era um ladrão de identidade, era um parasita ontológico. Ele estava se alimentando das minhas vulnerabilidades mais íntimas para construir a profundidade emocional necessária para a cópia. O preenchimento da casca. Ele estava me usando como um molde para a alma. A tensão alcançou o ponto de ruptura. Senti uma presença, não atrás de mim, mas por toda parte. O ar ficou mais frio, tão rarefeito que meus pulmões lutavam por oxigênio. Girei lentamente, a lanterna do celular cortando a escuridão, iluminando o corredor estreito que levava ao quarto principal. E então eu o vi. No final do corredor, parado sob a moldura de uma porta idêntica à da minha casa, estava ele. Ele era eu, não apenas na aparência, mas em cada detalhe físico. A mesma barba por fazer de 3 dias, a mesma ruga de preocupação na testa, o mesmo padrão de calvície incipiente. Ele vestia exatamente as roupas que eu havia usado naquela manhã, ou talvez a versão que eu pretendia usar. Mas o horror residia na quietude. Ele não estava se movendo, não estava respirando. Era como uma estátua hiperrealista. Você veio, a voz ecoou, e era a minha voz. Grave, um pouco rouca pela falta de sono, carregada de exaustão. Mas no tom dele faltava a vibração da vida, a imperfeição da intenção. Era a voz purificada, como se tivesse sido gravada e reproduzida através de um alto-falante submerso em água. Quem é você? Minha própria voz soou fraca e ridícula em comparação. Eu sou você, ele respondeu, e lentamente ele levantou o braço, gesticulando para a sala cheia de cópias vazias. Ou pelo menos, eu sou o esforço para ser. Você deixou um vazio. Um espaço não preenchido. O desenvolvimento da cena foi lento, arrastado, como um pesadelo onde se tenta correr, mas as pernas não respondem. Ele explicou com a paciência metódica de um cientista descrevendo um experimento. Arboreta, ele me disse, não era apenas uma cidade. Era um ponto de convergência, um nó na tapeçaria da realidade, onde as intenções se materializavam se a vontade original fosse fraca. Ele não era um humano, ele era um eco, uma necessidade de existência que havia se manifestado. Você hesitou. Naquele verão, 10 anos atrás, quando você estava prestes a se mudar para cá, você recuou. Você escolheu a segurança em vez da aventura, o familiar em vez do novo. Você deixou um futuro pendurado, uma possibilidade não realizada. Eu sou essa possibilidade. Eu sou o eu que deveria ter vivido aqui. A revelação foi um choque frio de água em meu cérebro. Ele não era um impostor buscando roubar minha vida agora. Ele era o remanescente espectral de uma vida que eu havia recusado então. E para se estabilizar, para se tornar real e sólido, ele precisava se conectar ao meu eu atual, ao meu eu bem-sucedido e estável. Ele estava usando meu nome porque essa vida, a vida em Arboreta, era apenas uma ponte para o meu presente, uma tentativa de forçar o universo a aceitar que ele era a continuidade, e não eu.
A sala começou a tremer. As fotos na parede vibraram. O ar tornou-se pesado, quase palpável com eletricidade estática. O prenúncio do clímax. Você é o doador, disse o duplicado, e seus lábios se curvaram em um sorriso que era meu, mas não continha calor. Você é a fonte. E para que eu possa finalmente respirar por conta própria, você deve se dissolver em mim. Ele avançou. O movimento dele era fluido demais, rápido demais, não humano. Era a manifestação de uma intenção pura. Seus olhos, que antes pareciam vazios nas fotos, agora brilhavam com uma luz esverdeada e faminta, refletindo a lanterna do meu telefone. O clímax foi uma batalha de vontades e de matéria. Ele estendeu a mão para me tocar, e eu senti a sucção de sua presença, o desejo de me absorver, de quebrar a barreira entre as nossas realidades para que a dele pudesse se tornar a única. No momento em que nossos dedos se aproximaram, senti minha própria identidade se desprendendo. As memórias se tornando nebulosas, como se fossem apenas fatos que eu havia lido em um livro, e não experiências vividas. A dor era excruciante, a dor da dissolução ontológica. Mas havia uma diferença. Eu era real. Eu havia sentido a dúvida, o arrependimento, mas também o amor e o triunfo. Eu era imperfeito, mas completo. Ele era uma cópia baseada em um rascunho. Reagi instintivamente, não com um soco, mas com a única arma que a realidade contra a abstração pode usar: a negação da sua origem. Gritei, não uma palavra de dor, mas o nome do meu filho, um detalhe da minha vida atual, meu presente, que ele jamais poderia ter copiado perfeitamente porque estava fora do rascunho de Arboreta. A força do meu grito, a carga emocional da paternidade real e não simulada, atingiu-o como uma onda de choque. O duplicado cambaleou para trás, a expressão de fome substituída por uma de confusão e dor. Isso não estava no plano. Ele sibilou, sua voz falhando e se quebrando, transformando-se de novo em um som gravado e distorcido. Eu mudei o plano, eu rosnei, sentindo uma força bruta e primal retornar ao meu corpo. Você copiou a indecisão, mas você não copiou a escolha, e eu escolhi não ser você. Naquele instante de vulnerabilidade, vi a fragilidade da sua existência. Era uma construção magnífica, mas superficial. Eu peguei o único objeto sólido e real que estava na minha mão. A chave que eu havia usado para entrar, a prova tangível de que o eu atual, havia invadido o futuro fantasma. Com um grito de fúria e desespero, cravei a ponta da chave em seu peito, não buscando um órgão vital, mas o centro da sua manifestação. O duplicado não sangrou. Ele soltou um som agudo, um grito que parecia vir de dentro do próprio tecido do tempo, e começou a se desfazer. Não em sangue e carne, mas em poeira escura e brilhante como fuligem de papel queimado. O ar que antes era denso, agora sugava a sua forma, e ele recuou, tropeçando sobre o tapete imaginário, sua forma se tornando translúcida. O apartamento inteiro reagiu à sua morte. Os livros falsos caíram das prateleiras, espalhando poeira e nada. As fotos na parede se rasgaram, o vazio nos olhos se espalhando pela imagem até consumir o rosto. A casa estava se desfazendo, negando a existência que o duplicado havia tentado forçar nela. Recuei pela porta da frente, cambaleando para a rua úmida de Arboreta. A última coisa que vi, antes de a porta bater sozinha e o som de estilhaçamento vir de dentro, foi a silhueta do duplicado, agora uma mancha escura e tremeluzente de ar, afundando no chão, a voz sussurrando um último lamento. Você não pode apagar o que nunca aconteceu. A conclusão foi rápida e brutal. Eu corri sem olhar para trás, deixando Arboreta engolir seu próprio fracasso. Eu cheguei à estação de trem enquanto o sol começava a subir. Não como a luz do amanhecer,
Mas como uma mancha cinzenta e doentia, comprei o primeiro bilhete de volta para casa, para a minha vida verdadeira. No trem, olhei para o meu reflexo na janela. Eu era eu, definitivamente. Mas havia algo novo ali, algo sutilmente diferente. A ruga de preocupação na minha testa parecia mais profunda. A exaustão era mais do que apenas física. Eu havia recuperado meu nome, minha identidade, minha vida. Mas a vitória veio com um custo terrível. Parte de mim sabia que, ao matar o duplicado, eu havia absorvido algo dele. A dúvida, a hesitação que havia criado ele em primeiro lugar. Eu era agora a soma não apenas de minhas escolhas, mas também de minhas rejeições. Eu era um pouco mais triste, um pouco mais sombrio. A memória de Arboreta não desapareceria. Seria uma cicatriz que apenas eu veria. Um lembrete constante de que a realidade é tênue e que as vidas não vividas esperam na escuridão, prontas para se alimentar das falhas de quem ousou viver de verdade. Cheguei em casa. Minha casa. Tudo estava exatamente onde eu o havia deixado, sólido, real, imperfeito. Eu me sentei na poltrona, sentindo o peso do meu próprio corpo, a inconfundível batida do meu próprio coração. Eu era eu, mas de vez em quando estou digitando meu nome completo em um formulário, ou quando alguém me chama na rua, há um microsegundo de atraso, uma hesitação fria, onde a minha mente questiona: eu sou a pessoa certa? E no silêncio da noite, quando o mundo dorme, juro que ouço, vindo de muito longe, o som de uma fechadura sendo girada por uma chave roubada, em uma cidade que eu nunca deveria ter visitado. Não me atrevo a checar minhas contas de novo, nem a procurar Arboreta no mapa. O terror não está no que roubaram de mim, mas no que eu permiti que existisse. E você? Quando foi a última vez que você procurou seu próprio nome em um registro público, apenas para ter certeza de que você é o único dono dele? Porque em algum lugar eu sei que existe um ponto de convergência, uma cidade esperando. E se você deixou um vazio, uma possibilidade não realizada, pode haver alguém lá, montando uma vida com as sobras da sua. E ele está esperando pacientemente por você para retornar a ele, para que ele possa finalmente se tornar real e você possa finalmente e dolorosamente desaparecer. Seja forte na sua própria identidade e nunca hesite, jamais.